A paz do Senhor! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 11, que traz como título As Consequências do Pecado de Davi. Essa lição aqui corresponde ao quarto trimestre do ano 2019 da revista CPAD, que estamos estudando os livros de Samuel, e na aula anterior nós falamos do pecado de Davi. Então a aula anterior, a lição 10, focou apenas no pecado, descreveu todos os erros que Davi cometeu ali, foi o estudo do segundo livro de Samuel, capítulo 11. Nessa aula, nós já vamos caminhar para as consequências do pecado. É claro, vamos falar da questão do arrependimento de Davi, do perdão que ele recebe, mas a ênfase aqui vai ser o seguinte, mostrar que Deus perdoa os nossos pecados, mas nós também sofremos as consequências dos nossos pecados. A consequência vai acontecer. Então, o fato de Deus perdoar não exclui as consequências dos nossos erros, não exclui as consequências dos nossos pecados. Assim foi com Davi, era o rei de Israel, o rei da nação que Deus fundou, a nação que tinha como propósito ali difundir a palavra de Deus, a nação na qual nasceu o Messias. Essa nação tão importante tinha um rei que era muito importante também, mas esse rei, mesmo ele pecando, ele sofreu as consequências do pecado. Por que nós vamos escapar? Não faz sentido. Então essa lição aqui é uma lição muito boa, que vai abordar sobre essa questão do pecado. Dentro da teologia sistemática, a gente chama o estudo do pecado de amartiologia. Então, se você quiser se aprofundar nessa questão, procure um livro de teologia sistemática para estudar mais sobre essa questão do pecado, para se aprofundar nesse tema. E nesse tema, é claro, nós vamos estudar sobre o pecado, mas dentro desse contexto de Davi, né, do erro dele, e enfim, vamos estudar aqui, vamos entrar nessa lição. É uma história que é conhecida? Sim, é conhecida, mas nós temos muitas lições aqui para aprender. A gente sempre temos que estar lendo e relendo e estudando as histórias bíblicas para tirar as lições para a nossa vida. Então não ignore, não fique achando que isso aqui é batido, já sei de cor e salteado, não tenho mais nada a aprender. Não, sempre temos algo a aprender. Eu já preguei, já ensinei essa passagem algumas vezes e aprendi coisas novas estudando ela novamente para essa aula. Então todos nós temos algo a aprender. Acompanhe essa aula aqui. Essa aula aqui ela é publicada em áudio e em vídeo. Você pode ouvir ela, somente ouvir no aplicativo do EBD em Foco, ou pode assistir ela no vídeo do YouTube ou dentro do site do EBD em Foco, do aplicativo do EBD em Foco. É ministrada aqui com slide, que você também encontra esse slide dentro do site do EBD em Foco. Vamos lá. Só um recado sobre o vídeo extra. Eu estou falando aqui sobre esse vídeo extra, é rapidinho, só para explicar como que funciona. Eu vou gravar, toda semana eu já estou gravando um comentário extra com algumas características. Ele tem um formato diferente desse vídeo aqui, onde eu me filmo e eu vou direto aos subtópicos mais complicados que são escolhidos por meio de votação. Então você vai estudar a lição e falar assim, quais são os subtópicos mais difíceis, mais complicados, que merecem um destaque maior. Aí eu gravo esse vídeo de destaque, eu posto esse vídeo na quinta ou na sexta-feira. Se você estiver assistindo antes da sexta-feira, ainda tem a chance de você votar e escolher o subtópico. Vai na descrição do vídeo, tem o link, você clica nesse link, abre a página lá de votação, você escolhe quais subtópicos, você pode escolher mais de um, e aí os 3 mais votados eu vou pegar e fazer um vídeo extra. Quem está acompanhando sabe que a gente faz algo bem de qualidade, aí, bem completo mesmo, completo no seguinte sentido, que a gente pega aquele subtópico e vai a fundo nele, né, para ser algo realmente bem explicado. E geralmente eu coloco material extra para download. Então, nessa semana eu vou colocar esses 2 conteúdos aqui, um PDF extra e um slide extra. Esses 2 conteúdos, eles já estão disponíveis para quem está assistindo essa aula dentro do site do EBD em Foco. Se você está assistindo dentro do site do EBD em Foco ou está ouvindo essa aula dentro do site do EBD em Foco, você já consegue baixar esses 2 conteúdos. É um slide completo sobre a martiologia e um PDF extra com um comentário expositivo do segundo livro de Samuel, capítulo 12. Então você vai ter esses 2 conteúdos. Se você estiver dentro do site do EBD em Foco, você já tem acesso.
Se você não estiver dentro do site EBD em Foco, você vai baixar somente no vídeo de destaque, que eu vou postar no YouTube na quinta ou na sexta-feira. Aí no vídeo de destaque vai estar lá disponível para download. Então é um material que você pode baixar, que é de qualidade, eu garanto isso. Vamos lá, começando aqui o textuário, diz o seguinte: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. 2 Samuel 12, 10. Verdade prática: o pecado é destruidor. O seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus, levando-o a um estado de depravação espiritual e moral. Então a gente viu na aula anterior o pecado de Davi, que afastou ali Davi de Deus, deu um mau exemplo, e agora a gente vê que Deus não vai deixar isso passar de forma impune. Ele vai chamar a atenção de Davi, vai mostrar para Davi que ele pecou, para que ali Davi se arrependa e seja restaurado. Mas a gente vê que realmente Davi, quando pecou, ele ficou longe de Deus. Parece que ele se afastou de Deus. E é isso que o pecado faz. Ele tem esse objetivo de nos afastar de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Samuel 12, de 1 a 15, mas você vai ler todo o capítulo 12 e também o capítulo 11, né, que faz parte do contexto da aula anterior, e aí para que você possa entender a passagem. Eu não leio aqui para a gente ganhar tempo e já ir direto para a nossa introdução. A introdução diz o seguinte: o assunto desta lição mostrará o alto preço que Davi pagou e as consequências que sofreu por causa dos pecados cometidos. Então a gente vai ver isso aqui, que Davi pecou e ele sofreu as consequências por causa do seu pecado. A história de Davi nos ensina a não brincar com o pecado, né? Tem gente que acha que o pecado é brincadeira. Não brinque com o pecado. Não podemos arriscar ou desafiar o pecado, pois ele é destruidor e seus resultados são trágicos. Nós temos uma natureza pecaminosa que sempre vai estar nos puxando para o erro. E você pode achar, não, isso aqui é algo muito simples, mas as consequências podem ser trágicas. Por isso, o mais importante é viver em santidade. O crente tem que buscar sempre estar na presença de Deus, evitando tudo aquilo que leva a pecar e confiar no sacrifício perfeito de Cristo. Nós temos que entender também que quem vai perdoar os nossos pecados é Jesus. O meio que isso acontece é pela fé, porque ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário e ressuscitou, nos trazendo vida. Então a gente tem que observar que a questão do pecado não é resolvida pelo esforço nosso, pelo nosso próprio esforço, mas é simplesmente pela fé em Cristo Jesus. Então confiar em Cristo é isso que nós temos que fazer para ter os nossos pecados perdoados e sermos libertos do domínio do pecado. Então não adianta nós querermos esforçar, né, por nós mesmos para nos livrar do pecado, que isso não vai acontecer. Tópico 1. O conceito de pecado no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento. Então esse tópico 1 aqui vai ser bem simples, bem rápido, só para a gente mostrar que o pecado, a palavra pecado, no hebraico, ela tem mais de uma palavra usada para se referir ao pecado. E ela pode adquirir vários significados. Então a gente observa, por exemplo, que a palavra mais comum usada significa errar o alvo. Então praticar imoralidade, idolatria. Então quando a pessoa errava um alvo, atirando alguma coisa, atirando uma pedra, por exemplo, usava uma palavra. Essa mesma palavra é usada para se referir a quando a ação de alguém que saía fora da lei de Deus. Porque no Antigo Testamento, basicamente, o pecado é quebrar a lei de Deus. Então, quando alguém errava o alvo da lei de Deus, de cumprir a lei de Deus, essa pessoa estava pecando. Então, o pecado no sentido original do hebraico, mais comum usado, a palavra usada mais comum é errar o alvo. No entanto, tinha outras palavras, tem outras definições: malignidade, perversidade, revolta e rebelião, iniquidade e culpa, transgressão consciente, culpabilidade diante de Deus. Então tem vários significados, né, diversos significados que essa palavra vai adquirir. Mas basicamente, né, para você não se perder no meio de tantas definições, basicamente entenda que no Antigo Testamento, para o povo de Israel, pecar era quebrar a lei de Deus, era sair fora da lei de Deus, era pisar em falso, era errar o alvo. É nesse sentido. No Novo Testamento também acontece algo parecido. Tem vários vocábulos usados,
para descrever o pecado, né? Mal moral, no sentido quando a pessoa quebra a lei moral de Deus, impiedade, incredulidade, o herege, o apóstata, alguém que se afasta dos caminhos do Senhor, comete algum tipo de impiedade, conduta comprometedora, vida sem lei, referindo-se aos transgressores. Continuando aqui, adoração falsa, engano, pecado deliberado e induzir a outros errarem por meio de falsos ensinos. Então tem várias formas de se referir ao pecado também. Mas na mesma lógica do Antigo Testamento, no mesmo sentido, o pecado é quando alguém quebra a lei de Deus. Aí você fala assim, então Deus institui uma lei segundo a sua soberania e quem quebra é considerado pecador e vai ser punido por isso. Tá, de forma simples, pode ser. No entanto, temos que entender que a lei de Deus, ela é algo mais ou menos óbvio, algo que já está no nosso coração, que quando alguém quebra, a pessoa já sabe que quebrou, mesmo que ela nunca tenha lido. Então, Deus fala aqui na sua palavra que mentir é pecado? Sim, a Bíblia deixa bem claro que mentir é pecado. No entanto, nós sabemos que quando faltamos com a verdade com alguém, nós estamos prejudicando essa pessoa. Nós estamos contando para ela, falando para ela algo que não é verdadeiro. Apesar da lei de Deus dizer que aquilo é errado, nós já sabemos que é errado. O ser humano tem a lei moral dentro de si, ele já sabe que aquilo é errado. Alguém, quando comete adultério, como foi o caso de Davi, ele já sabia que era errado. A lei de Deus diz, mas a lei de Deus, ela só diz aquilo que já está no nosso coração, que ele já colocou no nosso coração. A lei de Deus é uma diretriz para aquilo que a gente, assim, de acordo... Claro que a gente pode fazer um estudo mais profundo aqui, eu não pretendo fazer uma aula somente sobre a lei de Deus, mas de forma resumida a gente diz o seguinte, que quando Deus institui sua lei, primeiro, ele está cuidando de nós. Ele sabe que aquilo é para o nosso bem. É como um pai fala para o filho, meu filho, não faça tal coisa. Não vá para a festa, volta tarde da noite, não fique bebendo, não ande a alta velocidade no carro, tome cuidado. Quando o pai passa as instruções para o filho, não é porque o pai é malvado e quer fazer com que o filho não aproveite as coisas boas da vida. Não, porque o pai sabe que se o filho agir daquela forma, ele vai se prejudicar, pode até morrer, ele vai, acontecer um acidente, vai prejudicar outras pessoas, vai prejudicar a si mesmo, a sua saúde. Então o pai dá instrução para o filho no sentido não de querer ser malvado, mas no sentido de cuidar. E assim é Deus. Deus, quando dá a lei, instrui como nós devemos seguir, andar e fazer as coisas, Deus está cuidando de nós. Primeira coisa é aí, Deus cuida de nós. E quando Deus entrega a sua lei, ele está também dizendo como que as coisas devem acontecer. De acordo com o que ele criou dessa forma, ele criou sexo para ser praticado dentro do casamento, no contexto familiar, tem vários outros propósitos ali, mas dessa forma. Quando Deus proíbe sexo fora do casamento, Deus não está sendo malvado, Deus está simplesmente orientando, eu criei isso para ser usado dessa forma para o teu bem. Então a lei de Deus é nesse sentido, é dizer para nós que nós devemos agir daquela forma para o nosso bem. Isso também, de certa forma, está dentro do nosso coração, nós sabemos. Então, quando nós quebramos a lei de Deus, nós sabemos que nós estamos errados, estamos fazendo coisa errada, apesar disso já estar no nosso coração, nós temos também a Bíblia Sagrada que diz o que é certo e o que é errado, para o nosso bem, cumprindo o propósito daquilo que Deus criou. Vamos avançar aqui. Assim podemos perceber que o pecado é sempre maléfico, suas ações são destruidoras em todos os aspectos, principalmente em relação ao bom relacionamento com Deus. Então, quando nós pecamos, nós quebramos a nossa união com Deus. De certa forma, Adão e Eva já fez isso lá no Jardim do Éden. Através do pecado deles, toda a humanidade já nasce com a natureza pecaminosa, longe de Deus, afastada de Deus. Então, o pecado afastou o homem de Deus. No entanto, nós temos Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para restaurar essa comunhão. Então, quando nós pecamos, nós erramos, nós repetimos o que Adão e Eva fez no Jardim do Éden.
Nós continuamos com essa natureza pecaminosa e continuamos pecando. No entanto, quando nós olhamos para Cristo e clamamos por perdão, nós alcançamos misericórdia porque Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. Então, por meio do sacrifício de Cristo, nós alcançamos misericórdia. Por meio do sacrifício de Cristo, a humanidade pode ter comunhão com Deus novamente. Vamos avançar aqui para o segundo tópico, a repreensão do profeta Natan ao rei Davi. Uma vez que nós entendemos essa questão do pecado, no primeiro tópico, vamos entender agora a questão do pecado de Davi, que ele foi repreendido pelo profeta. Uma consciência morta, 2.1 aí. Tudo nos leva a crer que Davi não iria confessar os seus pecados. Parece que tudo que ele fez ali, ele achou que estava tudo bem, que tinha disfarçado, né, Urias morreu, ele pegou Batseba como mulher. Isso não seria nada errado, porque a mulher está viúva, de fato não tem problema nenhum. Agora ela tem um filho, né, e esse filho pode ter nascido de forma prematura, enfim, é filho dele, então tentando disfarçar. Havia passado basicamente 1 ano e parece que estava tudo normal. Mas Deus não deixaria isso impune. Deus não deixaria que passasse dessa forma. Note que a Bíblia é maravilhosa. Por quê? Porque ela não esconde o pecado de ninguém. A gente já falou isso na aula anterior e vamos reforçar isso. Os personagens bíblicos, Judá, Jacó, Abraão, Noé, e dentre outros que poderíamos citar aqui, erraram, pecaram, cometeram várias falhas. E isso está registrado nas Escrituras. A Bíblia registra tudo que eles fizeram de bom, mas registra tudo que eles fizeram de errado, tudo que fizeram de ruim também. Então, a gente tem que entender que Deus está passando uma lição para nós. Deus está mostrando aqui nas Escrituras que todos nós podemos errar, mas que com arrependimento nós podemos ter a vida restaurada, a comunhão com Ele restaurada. Então, a gente vê aqui o relato do pecado de Davi, mas a gente vê também a restauração de Davi e as consequências que ele passa, que ele sofre. Esse procedimento, além de revelar a justiça divina, mostra que o compromisso do Senhor é para com os que andam em sinceridade. Ou seja, se nós errarmos, se nós pecarmos e permanecermos no erro, nós vamos estar longe de Deus e nós não teremos compromisso com Deus e Deus também não vai ter compromisso conosco. Vale, é uma via de mão dupla, mas a partir do momento que nós nos arrependemos e procuramos viver uma vida de sinceridade, de santidade, aí as coisas mudam completamente. Não importa a posição que a pessoa exerce, se pecar, vai sofrer as consequências de seus pecados. A lição basicamente vai focar nessa questão da consequência do pecado de Davi e mostrar que não importa quem seja. Porque é um pastor, porque é uma pessoa importante na sociedade, é isso, é aquilo. Não interessa. Se cometer um pecado, vai sofrer as consequências. Todo pecado tem suas consequências. Tem pecados que têm uma consequência mais leve, tem pecados que têm consequências mais drásticas, mais impactantes, mas todo pecado vai trazer consequências. Todo pecado influencia não somente quem pecou, mas também as pessoas que estão ao seu redor. Então isso aqui é muito importante enfatizar. Davi era rei, e isso não fez com que o seu pecado não tivesse consequência. Teve sim consequências drásticas. A consciência do rei Davi estava morta. Foi necessário Deus usar um profeta para confrontar o rei de Israel. O caso de Davi aqui é que Davi, por algum motivo, ele achou que estava tudo bem. Ele achou que a situação que ele se envolveu ali estava tudo bem, não tinha problema nenhum. Não sei o que passou na cabeça de Davi para ele pensar isso, mas foi necessário Deus levantar um profeta para chegar lá e falar com ele, Deus usar um profeta. Claro que Natan já era profeta, já era conhecido de Davi, e agora Natan é usado para confrontar o rei de Israel. O profeta Natan, quando ele chega ali com Davi, ele conta uma alegoria ou parábola. Eu acrescentei aqui o parábola, porque alguns escritores, alguns teólogos vão defender a ideia que não é uma alegoria, que é uma parábola. Já vou explicar a diferença. Relatando a ação de um homem rico que pela força se apropriara da cordeirinha única e amada de um pobre. O que acontece? Se Natan entra na sala de Davi e já fala diretamente com Davi, olha, tu pecou isso, isso e aquilo. Talvez Davi não ia cair em si.
talvez Davi ia ter alguma resistência. E aí Natan usa uma técnica de, assim, uma técnica de contar algo para alguém, de revelar algo para alguém, contando uma história. Então eu posso chegar para você e falar algo diretamente para você, olha, você fez isso, isso e aquilo. Ou eu posso contar uma história e tirar uma lição de moral dali, daquela história, e você entender melhor do que se eu tivesse te falado diretamente. Jesus usou essa técnica quando ensinava por parábolas. Jesus poderia chegar e falar assim, olha, vocês devem orar de forma insistente. Mas Jesus optou por contar a história de um juiz iníquo, de uma senhora, uma viúva, que ia até esse juiz importunando ele. E aí, no final das contas, Jesus traz uma lição de persistência na oração. Então, as parábolas de Jesus tinham esse propósito, de trazer um ensino que ficasse fixo na mente das pessoas, que comovesse as pessoas. E foi isso que Natan fez. Natan contou uma história onde Davi, ali, de início, ele não se identificou com o personagem, mas no desfecho da história, ele se identificou, ele viu que aquela história estava falando dele mesmo. Foi isso que Natan fez. Essa parábola deve ser lida dentro desse contexto e não fora dele. Por que eu chamo de parábola? Porque é o seguinte, na alegoria, cada elemento da história tem um significado. Cada elemento. Então, se essa história fosse uma alegoria, preste bem atenção. Aqui significaria o quê? Que o homem rico, que tem muitas ovelhas, seria Davi. O homem pobre, que só tem uma, seria Urias. A ovelha seria Batseba. Entende? Você começa a dar um significado para cada elemento. Só que a alegoria falha no sentido de que o homem rico pega a ovelha para matar e dá de comida para o seu viajante que está na sua casa, para o seu visitante. E aí a alegoria perde o sentido, porque ele não mata Batseba. Então, uma alegoria, todos os elementos, tudo que acontece na história tem um significado real. E não é o que acontece aqui. O que acontece aqui é uma história onde tem um homem rico com muitas ovelhas, que você pode, de fato, identificar ele como Davi, né? Pode, não, esse aqui representa Davi. Mas não são todos os elementos da história que vai ter um significado com a história real. A história que Natan contou, da cordeirinha e tudo mais, não são todos os elementos. Então a gente tem que entender a história como um todo para tirar uma lição, não elementos individuais. Então a história como um todo mostra um caso de injustiça. O cara rico tinha muitas ovelhas, vai lá e pratica uma injustiça, onde ele toma uma cordeirinha ali de um homem pobre que cuidava da sua cordeirinha, que tinha, né, que tratava como uma filha, que tinha todo o cuidado com ela. E isso é só para trazer mais impacto para a história, para mostrar o nível de injustiça que esse homem rico praticou. Então a história como um todo traz uma única lição. Por isso que é classificado como parábola e não como alegoria. Tá? Eu espero que tenha ficado claro isso aí. Eu tenho alguns vídeos onde eu explico sobre parábolas. Eu posso até colocar depois o link aí para você assistir. Mas é que você entenda isso de forma plena. A história como um todo tem uma lição e não cada elemento da história vai ter aí um significado. Apesar, né, de possuir muito gado, um rebanho muito grande, ele recusou-se lançar mão de suas muitas ovelhas. Ele poderia ter tirado uma ovelha dele, mas não, ele foi lá com aquele homem pobre. E aí, quando isso aconteceu, Davi se mostrou irado com o procedimento do homem rico e já queria condená-lo à morte. O que Davi falou? Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Segundo Samuel 12:5. Olha só o julgamento de Davi para esse homem. Natan não contou que era uma história que ele tinha inventado. Natan contou para Davi como se tivesse uma história que tinha sido de verdade, uma história que aconteceu de verdade e que poderia ter acontecido, tudo bem. Mas aqui no caso da história, realmente, Natan está contando essa história para, né, que Davi confesse o seu pecado. E interessante que Davi fala mais alguma coisa. Davi fala assim, ó, e ele deve restituir
4 vezes mais, que era a lei que dizia, se alguém rouba um animal de outro, tem que devolver 4 vezes mais aquilo que ele roubou. Essa foi a sentença de Davi, né? Davi falou, esse homem deve morrer. Tópico 2.2, mostrando a gravidade do seu pecado. A semelhança de Samuel e Elias, Natã age com energia e coragem para com Davi, denunciando-lhes os gravíssimos pecados. O que Natã fala? Tu és esse homem. Segundo Samuel 12:7. Então, Davi se irou, esse homem deve morrer. Davi, tu és esse homem. Naquele momento, Davi se identificou com o personagem da história. Eu pratiquei um ato de injustiça. Eu agi de forma injusta, assim como o homem da história também agiu de forma injusta. Então, a parábola ela tem essa intenção de fazer com que a pessoa se identifique com a história. Quando a gente olha para a parábola lá do bom samaritano, que Jesus conta a história do bom samaritano, aquelas pessoas que estavam lá se identificavam com os personagens e aprendiam uma lição. Aqui, Davi aprendeu essa lição. Essa parábola da cordeirinha não pode ser contada fora do contexto, tem que ser dentro desse contexto. Ela só funciona nesse contexto aqui. Funcionou ali para que Davi reconhecesse que era um pecador. Não poderia ser de outra forma, pois, além do adultério, cometeram o crime de homicídio envolvendo outras vidas. Ele violou o decálogo que imperativamente diz para não adulterar e não matar. Olha só. Não matarás, não adulterarás. Êxodo 20, 13 e 14. Davi quebra a lei de Deus. Davi quebra a lei de Deus e isso caracteriza como um pecado. Um pecado que tem as suas consequências. Que Davi só caiu em si quando Natã chegou e contou aquela história, aquela parábola, e aí que ele se identificou com o personagem da história e aí reconheceu o seu pecado. O adultério é um tipo de relação sexual ilícita, dentre várias outras que tem. O adultério é quando alguém é casado e aí pratica a traição, trai o seu cônjuge. Nesse caso, essa pessoa adulterou. É um pecado contra a família, porque destrói lares, destrói família. Acontece primeiramente no coração. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus 5, 28. Então Jesus está explicando que essa questão do adultério, ela já não acontece somente na prática, mas quando a pessoa já intenta aquilo no coração, começa, já deseja no coração, já começou a praticar adultério. Então Jesus ele veio estreitar um pouco mais a situação, ele colocou a lei com algo mais rigoroso. Né? Tem gente que diz que Jesus acabou com a lei. Não, ele transformou a lei e mostrou a interpretação correta da lei de tal forma que se tornou até mais rigoroso se a gente for pensar. Então, no Antigo Testamento era se praticasse o ato. No Novo Testamento, basta você olhar e desejar no seu coração, você já adulterou. Foi isso que Jesus ensinou. Toda relação sexual antes e fora do casamento é proibida, terminantemente pela Bíblia. Mais uma vez, reforçando, não é porque Deus é mau e quer proibir, porque Deus não quer que o homem usufrua do melhor da vida. Não é isso. É porque Deus criou algo para ser usado de uma forma. Deus está preocupado com o nosso bem-estar. Deus está preocupado com as coisas acontecerem de forma correta na nossa vida, na criação como um todo. Então é por isso que Deus traça ali diretrizes com relação ao uso do sexo. Não usar da forma errada, mas dentro do casamento, sem traição, sem qualquer outra coisa que venha atrapalhar. Não poderia haver suavidade para o pecado de Davi em relação ao adultério, pois ele atingira uma família. Davi destruiu por completo uma família. Uma mulher casada com um homem que era o seu soldado, que poderia ter filhos, que poderia constituir ali, ser uma família abençoada em Israel. Ali Davi foi e destruiu com tudo isso. Por isso não podia passar impune. E no tocante à morte de Urias, tirou injustamente a vida de um soldado honrado, leal e valente. Então, além do adultério, ele veio também a cometer um assassinato, um homicídio. Natã, portanto, anunciou a desaprovação de Deus e a sentença de juízo que viria sobre o rei. Então, Natã veio mostrar que Deus não aprovou aquilo e também que ele sofreria várias consequências por causa do seu pecado. Traindo a generosidade divina.
Natã, como porta-voz de Deus, disse tudo quanto ele havia feito com relação a Davi, citando cada benefício um por um. Deus, usando Natã, lhe fala assim: olha, Davi, eu fiz isso, fiz aquilo. Tu não tinha necessidade nenhuma de cometer esse pecado. Livrou Davi várias vezes das mãos de Saul, entregou o reino de Judá e Israel, a nação completa para ele. Davi recebeu muitos outros privilégios. Olha o que diz 2 Samuel 12:8. Deite a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Então, se Davi falasse assim, Deus é pouco, quero mais, Deus poderia ter abençoado ele mais ainda e acrescentado mais coisas na vida de Davi, no reinado de Davi. Então, Davi não tinha necessidade de pecar, mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, desprezara a generosidade de Deus, segundo Samuel 12:9 diz: porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Olha só, Davi cometeu um pecado sem necessidade. Eu acho que eu até falei isso no vídeo de destaque da semana passada, que o pecado é quando a gente não precisa. Acontece muitas vezes assim, a gente não precisa e a gente vai lá e faz. Não tem necessidade nenhuma. A pessoa às vezes rouba sem precisar roubar. Mente sem precisar mentir. Pode falar a verdade. Não tem problema nenhum. Qual é a necessidade de mentir? Qual é a necessidade de roubar? Qual é a necessidade de você fazer um gato de energia na tua casa? Deus não está te abençoando, não está te dando um emprego para você pagar a conta de energia? Então nós não temos necessidade de fazer essas coisas. Mesmo assim nós fazemos. Davi não tinha necessidade de ter mais uma mulher. Para que ele queria mais uma mulher? Ele já tinha várias mulheres. Segundo o texto, fica subentendido que ele herdou o harém de Saul. Até as mulheres de Saul ficaram para ele. Como isso aconteceu, isso é contexto cultural da época, é outra história. Então, qual a necessidade que Davi tinha de ter mais uma mulher? Nenhuma. Então, aí que está o erro. Nós queremos fazer algo que Deus já deu para a gente o que a gente precisa. Não precisa ir atrás de mais. Entretanto, Davi reconheceu sua transgressão. Sabia que havia pecado contra o Senhor. Aqui está a diferença entre Davi e Saul. Saul, quando foi repreendido, ficou arrumando desculpas. Não se arrependeu. Davi não. Foi repreendido. Todas as vezes que Davi foi repreendido, ele reconheceu que era um pecador. Aqui está a característica de um homem segundo o coração de Deus. Ele se arrepende diante do pecado. Alguns de seus salmos revelam o sofrimento que ele passou por ter ocultado o seu pecado. Ele fala assim no Salmo 32:3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Salmo 51:12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então aqui ele deixa claro que ele perdeu essa alegria da salvação. Quando ele escondeu o pecado, seus ossos envelheceram. Figura de linguagem, aqui dizendo que ele sofreu muito com isso. Então aqui Davi, ele começou a ser restaurado a partir do momento que ele reconheceu que era um pecador, que tinha pecado e clamou por misericórdia. Pela misericórdia divina, Davi foi perdoado. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou. E o teu pecado não morrerás. 2 Samuel 12:13. Mas teve de arcar com as consequências de seus pecados. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. 2 Samuel 12:14. Aqui começa as consequências do pecado de Davi. A primeira consequência é que o seu filho vai morrer. O filho que ele teve ali com Batseba vai morrer. E ali, pronunciando o juízo divino, Natã fala que a espada não se apartará da casa de Davi. E é o que acontece mais na frente. Nós entramos agora no terceiro tópico, as consequências do pecado de Davi. Então tá, 3.1, as consequências pelos pecados cometidos. Paulo afirmou que o que semeia na carne colherá corrupção,
porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas 6:8 deixa bem claro isso aí. Nós vamos colher aquilo que a gente planta. Podemos enumerar alguns pontos dos males que vieram como consequência de seus pecados. Quando ali Natan fala que a espada não se apartaria da casa de Davi, é porque teria morte, teria divisão, teria complicações sérias dentro da família de Davi. Primeiro, a perda do filho. Olha só, lá atrás, não está no slide, mas está escrito no texto bíblico que eu falei aqui na aula, que o homem lá da história, que roubou a cordeirinha do outro, deveria restituir 4 vezes mais. E parece que Davi ali determina a sua própria sentença, porque acontece 4 perdas. Davi perde 4 filhos. Começa por esse filho aqui. O primeiro filho dele a morrer é o filho dele com Batseba. Então, vamos avançar aqui para você entender melhor. Primeiro ele perde esse filho. Depois tem um escândalo sexual de seu filho Aminon com a sua filha Tamar. Olha só, né, já começou confusão dentro de casa. Continuando, tem o assassinato de Aminon. No caso, Absalão não gostou do que Aminon fez, foi lá e matou Aminon. Segundo filho morrendo. Quarto, a tentativa de usurpação do trono por Absalão. Olha só, Absalão, que era filho, toma o reinado de Davi por um período. E Davi é expulso ali de Israel. Olha só as consequências do pecado de Davi. Davi pecou, foi perdoado, Deus perdoou ele se arrependeu e tudo mais. Mas as consequências vieram. As consequências aconteceram. Davi foi perdoado pela graça de Deus e pela misericórdia divina, mas teve que arcar com as consequências de seus pecados pelo restante da sua vida. É imperioso ao cristão evitar o pecado, pois esse traz sofrimento e deixa marcas indeléveis naqueles que praticam, atingindo direta e indiretamente outras pessoas. Tem muitas pessoas hoje que passam por dificuldades financeiras e tal. Não vou aqui entrar em um mérito nesse sentido, mas existe a possibilidade dessa pessoa ter cometido um pecado no passado de ganância, querer ganhar demais, querer fazer coisa para ganhar muito dinheiro, eu vou ficar rico, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. As pessoas, rapaz, cuidado, isso é furada, não, eu vou ficar rico. Aí, de repente, está lá a pessoa passando dificuldade financeira, perde tudo, investe dinheiro no que não deve. Então, são consequências. A ganância é pecado, né? Então vem, dentre outros pecados que nós cometemos na nossa vida, que depois a gente sofre as consequências e a gente nem sabe. Deus perdoou porque Ele é misericordioso, você pediu perdão, se arrependeu, beleza, Deus te perdoou, mas as consequências vão acontecer. Foi o que aconteceu com Davi. Davi, o rei fraco no seu próprio lar. Aqui nós vamos entrar numa parte um pouco polêmica. Eu digo polêmica porque de vez em quando circula umas mensagens no WhatsApp por aí falando das falhas de Davi em criar os filhos, algumas pessoas discordam e tal, mas de fato, Davi falhou um pouco em criar seus filhos, mas também cada filho é responsável pelas suas atitudes. A gente tem que ver isso aí. Eu conheço pais que criaram muito bem os seus filhos, educaram, levaram para a igreja, e depois os filhos desviaram. Foram para o mundo, foram praticar um monte de coisa errada. Então, assim, não necessariamente a criação vai garantir, numa boa criação, vai garantir 100% que o filho vai ser, né, obediente ao Senhor e tudo mais. Não é uma garantia, não é 100%, mas são princípios bíblicos que ajudam. Davi falhou, sim, em muitos desses princípios. Ele foi um grande rei, um grande líder, né? Aí, segundo o escritor da revista, um péssimo pai de família. Ele teve 12 esposas, 10 concubinas e vários filhos e filhas, pelo menos 20. A lição vai citar aí um número, mas eu fui dar uma pesquisada, fui ler uns textos bíblicos e realmente não se sabe exatamente quantos filhos Davi teve. A falha de Davi foi querer ter várias mulheres, como os outros reis faziam, né, das outras nações. Então Davi teve várias mulheres, tem esse diagrama, se você estiver assistindo esse vídeo aqui, assistindo a aula pelo vídeo, você vai ver um diagrama onde tem aqui algumas mulheres de Davi, alguns filhos. Então tem filhos e filhas. Não se sabe exatamente quantos filhos e filhas ele teve.
Então, é citado na Bíblia pelo menos 20, mas acredita-se que pelo número de mulheres que ele tinha, concubinas, Davi teve mais de 40 filhos. Isso era comum na época, o homem ter muitas mulheres e ter muitos filhos. Aí que entra, como que educa tanto menino? É difícil para educar 2 nos dias de hoje, na agenda 30 filhos, 40 filhos. É complicado. Então aqui está a falha de Davi. Observe que os 3 filhos de Davi que morreram tragicamente eram seus sucessores imediatos. Aquilo que eu falei anteriormente, Davi falou que lá na história o homem deveria restituir 4 vezes mais. Morreu o primeiro filho dele, com Batseba, morre Aminon, que foi morto por Absalão, depois morre Absalão, quando está fugindo lá, se engancha na árvore e Joabe mata ele, e depois morre Adonias. Adonias também é morto porque Salomão manda matar. Olha só, os filhos de Davi se matando entre si. Né? Absalão matou o irmão Aminon, né? Depois o Joabe, que era o chefe do exército de Davi, mata Absalão, e depois Adonias é morto porque Salomão manda matar ele. Adonias queria ser rei e tudo mais, e Salomão se torna o rei e manda matar ele. Irmão matando irmão. Então 4 filhos de Davi morrem. Restituir 4 vezes mais. Parece que tem uma ligação aí. Davi perde 4 filhos de forma trágica. Realmente, as consequências para a vida de Davi foram drásticas. A gente fala assim, então Deus matou os filhos de Davi para punir Davi? Não. Esses filhos morreram também por causa dos seus próprios atos, as suas irresponsabilidades. Tem que ver isso também. Né? Aminon errou. Tudo bem que Absalão não precisava ter matado ele, mas ele errou. Absalão errou. Adonias errou. Todos eles erraram. Então também sofreram consequências dos seus próprios atos. Então não fique pensando também que o fato de você pecar vai fazer o seu filho sofrer. Isso aí não é uma doutrina correta. Né? Eu pequei, o meu filho vai pagar o preço do pecado. Não é bem isso. No entanto, uma coisa pode estar relacionada a outra aqui, principalmente na família de Davi, com relação à maneira que Davi criou os seus filhos. Tem essa passagem bíblica aqui que é bem interessante. Ó. Eu fiz até essa pergunta, será que Davi teve culpa na má criação dos filhos? Olha só o que diz 1 livro de Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, eu reinarei. Providenciou carros e cavalheiros, e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Olha só o texto. Jamais o seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? Parece que jamais Davi chamou a atenção de Adonias. Adonias se tornou esse rebelde que depois quis ser rei, em vez de ser Absalão não, no caso Salomão, que deveria ser, ele quis ser rei, porque Davi nunca o educou, nunca o contrariou, sempre deixou ele fazer segundo a sua vontade. Então, pode ter sido sim, de certa forma, pode ter sido sim irresponsabilidade de Davi ao criar os filhos. Aquele pai que dá tudo pro filho, tudo que o filho pede dá, tudo que dá. Nunca diz não. A criança tem que aprender a ouvir não. Isso pode, isso não pode. Isso eu te dou, isso eu não te dou. É assim que funciona. Davi parece que falhou realmente nessa parte. A falta de aconselhamento e de disciplina fizeram com que os filhos dos 3 nomes de destaque dos livros que ora estudamos tivessem grandes prejuízos morais e espirituais. É interessante realmente isso aqui. A gente vê Eli com seus filhos, Samuel com seus filhos, Davi com seus filhos. Então, são 3 grandes homens aqui que realmente falharam na criação dos filhos. A Bíblia não vai dar tantos detalhes sobre essa criação. Pode ser que eles falharam bastante na criação, mas pode ser também que os filhos resolveram, por conta própria, assumir uma atitude irresponsável e não obedecer a Deus. Isso pode ter acontecido também. Nas palavras de Paulo, o que governa bem a própria casa está preparado para assumir grandes responsabilidades na obra do Senhor. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. 1 Timóteo 3,4. Então fica bem claro aqui que, apesar da dúvida que a gente fica ali para trás com relação à história de Davi, se ele foi ou não responsável, a Bíblia deixa bem claro
que quem quer fazer a obra, quem quer ser obreiro, tem que governar bem sua casa, tem que ter a sua esposa ali dentro de casa, tratando bem, amando-a como Cristo amou a igreja, tem que educar os filhos, criar na disciplina do Senhor. Então isso aqui é fato. Quem quer ser obreiro tem que ser exemplo primeiro dentro de casa. O ministério começa dentro de casa. Se tem uma família bagunçada, filhos irresponsáveis, enfim, não tem controle dentro de casa em nada, nada eu digo, até a área financeira também, a pessoa irresponsável em várias áreas, não serve para ser obreiro. Não adianta realizarmos grandes conquistas eclesiásticas ou financeiras tendo um lar desestruturado. Então não funciona, não é assim que funciona. Todos que querem subir no ministério, crescer no ministério, subir assim, crescer no sentido de fazer mais, de servir mais, de estar lá na obra, trabalhando, dando exemplo, tem que dar exemplo primeiro dentro de casa, tem que ter uma família estruturada para depois exercer o ministério na casa do Senhor. Amém? Então a gente chega aqui no final dessa aula, chegamos na nossa conclusão. Evitemos o pecado a qualquer custo, pois ainda que aparentemente seja inofensivo, ele sempre trará consequências gravíssimas. O adultério de Davi marcaria sua vida para sempre, mesmo depois de perdoado. Isso porque o preço do pecado é demasiado alto, seus frutos geram a morte. Então a gente pode até pensar, não, é só um pecadinho aqui, não, é só uma coisinha aqui, isso aqui não influencia em nada. Vai influenciar sim, Deus vai cobrar isso de você. Não sei quando, não sei como, não sei as circunstâncias que isso vai acontecer, mas Deus vai cobrar, as consequências vão vir. Deus perdoa, perdoa, mas você vai sofrer as consequências do pecado. A desobediência a Deus e a crueldade para com Urias seriam pagas por meio da dor e do sofrimento da própria família do rei. Então foi isso que aconteceu com Davi. Desobedeceu a Deus, quebrou os mandamentos, praticando pecados cruéis, mas as consequências vieram sobre sua vida. Então foi assim que aconteceu com Davi. Era rei de Israel e pode acontecer com qualquer um de nós. Então nós temos que orar e vigiar para não cair em tentação, para não dar lugar ao pecado. É claro que muitas vezes nós podemos errar e falhar, mas se por acaso isso acontecer, não esqueçam, nós temos um advogado no céu que é fiel e justo, ele vai nos perdoar, mas nós temos que nos arrepender e abandonar o pecado. Amém? Eu encerro aqui essa aula. A gente tem aqui as perguntas, caso você tenha o slide aí na sua igreja. A gente chega aqui no final. Eu agradeço a você que assistiu essa aula. Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário, deixe sua participação e acesse o site do EBD em Foco para encontrar aí mais conteúdo. A paz do Senhor. Até a próxima aula.